pessoas com depressão, elas têm baixa autoestima. E o que é a autoestima? É a consciência de valor que eu tenho de mim mesma. É a consciência do quanto você sabe que você vale. É a percepção e o conceito que você tem de si, do quanto você é capaz, do quanto você consegue, do quanto você é valoroso. A percepção que você tem da sua autoimagem. Então, são vários conceitos que envolvem a autoestima. E uma autoestima boa e saudável, ela está em equilíbrio com o seu eu ideal, que é o que você idealiza, e o seu eu real. Agora, quando o seu eu real está muito distante do seu eu ideal, que é o eu que você idealiza, muito provavelmente a sua autoestima é baixa. E o porquê que eu idealizo esse eu? Olha aí a importância de a gente analisar os porquês. Por que eu atribuo determinada característica a mim, mas eu valorizo outra determinada característica? Por que existe essa distância? O porquê eu respeito e admiro determinadas características e tenho características diferentes dessas? Então é importante analisar quais são esses bloqueios, o porquê eu não faço o que eu realmente quero fazer, o porquê que eu não me aproximo do meu eu ideal, ou porque até o contrário, o meu eu ideal não se aproxima do meu eu real, porque quem você é hoje pode ter muito mais valor do que esse eu que você idealiza, que pode ser por N motivos, mas é muito importante essa observação e essa análise. A pessoa com depressão, ela vive olhando para o passado de forma escura e sombria. Carrega em si muita vergonha e culpa. Então, olha a importância da gente entender o nosso processo de transformação e aprendizado. Porque independente do passado, independente de coisas que aconteceram no passado, sejam elas quais forem, o indivíduo pode sim viver uma vida diferente da qual ele viveu no passado. O indivíduo, ele pode sim fazer novas escolhas, ser diferente, pensar diferente, agir diferente. E é isso que a gente precisa entender. A nossa vida é o hoje, o presente, o agora. O passado já ficou para trás e já não é mais o que um dia foi. E o futuro, ele ainda não existe. E hoje nós estamos construindo o nosso futuro. O que eu faço hoje é o que importa. O que eu faço nesse momento com a minha vida, com as minhas escolhas, com as minhas atitudes, com os meus comportamentos, é o que importa e é o que vai construir o meu futuro. O seu passado te trouxe até aqui, mas é o que você vai fazer agora que vai definir o seu futuro e para onde você vai. Então, qual é o maior desafio? Deixar de olhar as coisas passadas e focar mais no presente, no aqui e agora. Pessoas que passaram por situações mais difíceis ainda na infância e na adolescência têm mais chances de desenvolverem a depressão quando adultos. A depressão, ela é de origem física e também emocional. E recentemente vem sendo estudado que também de origem espiritual.
nenhuma anula a outra. O objetivo agora dos melhores médicos é trabalhar as 3 coisas em conjunto, não deixando de lado a terapia, não deixando de lado os medicamentos, não deixando de lado a parte espiritual. Sim, os 3 trabalham junto em conjunto para trazer o melhor resultado para a pessoa que precisa desses cuidados. E é claro que a pessoa precisa aceitar. Ah, mas é simples falar. Sim, realmente, é mais fácil falar do que fazer. Mas o primeiro passo para a cura é aceitar. Como tudo na vida, quando a gente tem algum problema, a melhor solução não é ignorar, deixar de lado, né? Ou simplesmente fingir que não existe. A melhor solução é encarar, é enfrentar. É fácil enfrentar algo que é difícil pra gente? Não, realmente, já fala, né? É difícil. Mas é muito necessário passar por esse processo de enfrentamento. Porque quando eu olho, eu enfrento, eu aceito, então eu busco meios e maneiras de sair daquela situação. Ou de viver bem dentro daquela situação. Então, essa é a primeira coisa que deve ser feita. Sabendo que todos nós temos capacidade de aprender, portanto, de nos transformar, de melhorar, de evoluir, de crescer. Sabendo disso, é importante ter essa compaixão, né? Ter essa compaixão, mas não em excesso. Ter esse respeito, esse carinho, esse cuidado, né? Mas não em excesso. Porque os momentos difíceis vão vir e as pessoas não podem se esconder dentro de uma bolha e ficar ali na sua zona de conforto. Então, a outra coisa é conseguir se dar ordens. Porque existe uma tristeza, um vazio imenso. Mas também existe a vontade de que isso passe e a vontade de viver e viver bem. Então, quando você se posiciona de forma a saber o que você tem, entender o que você tem, e apesar disso, existe essa outra vontade que você também sabe que você tem. Então, é muito bom ficar na cama, não é? É muito bom ficar na cama. Mas, se dê a ordem, levante. E então, realmente se levante. E vá fazer o que você tem que fazer. Outra coisa é a questão de nós pararmos para observar o porquê que isso está acontecendo, o que isso quer me dizer, o que eu tenho que mudar, né? Qual que é essa mensagem? Qual que é essa mensagem de melhoria e transformação que eu estou recebendo que eu preciso fazer, certo? Porque nada mais é do que um sinal, nada mais é do que uma mensagem, uma comunicação da vida para você. Algo levou até aquele momento. Algo trouxe até ali, mas não necessariamente isso vai durar para sempre e você vai ficar nesse lugar para sempre. Então, o que eu faço hoje que pode mudar o meu amanhã? É nisso que a gente tem que pensar. Então, voltando, pessoas que sofreram violência, abuso, falta, que foram negligenciadas, que sofreram luto ou abandono, essas pessoas que sofreram essas coisas na infância ou na adolescência, elas têm mais chance de, quando adultas, desenvolverem a depressão. E
quanto mais dessas coisas aconteceram, maior ainda é a chance. E nesse mundo que a gente vive, a gente sabe o quanto de coisas ruins acontecem. Acontecem muitas coisas ruins. E acontecem com muitas e muitas e muitas pessoas. Então, mais do que a gente fechar os olhos para esse problema, ou para essa situação, para essa condição, a gente tem que, assim como qualquer outra doença, falar sobre a depressão. Porque só assim nós vamos poder ajudar as pessoas e entender as pessoas. Então, conhecer para compreender e então poder fazer algo. Geralmente, as pessoas com depressão, como eu contei, elas têm baixa autoestima. E essa baixa autoestima faz com que elas se afastem das pessoas. Por que isso? Por proteção. Então, como ela não quer perder, ela se afasta para não sentir esse sentimento da perda. Nem da outra pessoa que ela gosta, nem de si mesma. Então, é como um sistema de proteção. Só que quando amigos, familiares, parentes tentam se aproximar e vem esse distanciamento, geralmente já cria-se uma outra camada de proteção. Então essas pessoas também passam a se afastar, porque um lado acaba magoando o outro sem entender o que um lado ou o outro está passando. E isso é algo ruim, porque a pessoa com depressão, ela precisa decidir, ela precisa querer, ela precisa entender e passar por esse processo de aceitação. E que todo mundo sabe que não é tão simples assim. Não é tão simples você aceitar que está doente. Não é tão simples você aceitar, principalmente em uma sociedade em que discrimina essa doença. Então, a gente precisa ter essa questão da empatia, de ter paciência, de ser um pouco mais flexível e, ao mesmo tempo, ter essa compaixão, mas não em excesso. Porque é importante a pessoa ter alguém ali do lado, ela entender que ela tem apoio, que ela tem cuidado, que ela tem amor, mas a compaixão em excesso piora o quadro, porque a pessoa vai se fechar ainda mais dentro daqueles sentimentos. Então, realmente, cuidado em excesso não é positivo, mas é muito normal que as pessoas, então, elas se fechem, elas se retraiam um pouco mais e elas não tenham vontades, elas não sintam, porque algumas pessoas, elas realmente não vão ter vontade nem de sair da cama. Outras pessoas vão sair da cama, vão fazer suas atividades, mas não vão ter nenhuma vontade, não vão sentir nada, vão viver ali de uma forma sombria, vamos dizer, com vazio dentro de si, sem sentimentos, sem emoções positivas, por exemplo, como a alegria, como o sentimento de bem-estar, de prazer. Mas então é importante ter toda essa compreensão e tentar trazer para essa pessoa, o quanto é importante sim buscar ajuda, o quanto é importante sim, falar com médicos, ver sim um psicólogo, um psiquiatra, até trabalhar ali, com alguma autoridade espiritual e todos trabalhando então em conjunto, porque como eu já disse, estudos mais recentes, de anos aqui anteriores, mostram que essa é a melhor forma de lidar com essa doença, porque não adianta tratar só com medicamento se coisas no passado, por exemplo,
também precisam ser conversadas, precisam ser aceitas, ressignificadas, transformadas. E não adianta também não ter a crença, não ter a fé. Então, a oração e a meditação, por exemplo, elas vêm mostrando que tem muitos bons efeitos em relação a isso, inclusive. E não somente a essa doença, né? Mas em relação a outras também. Então, é importante trazer essa vida. E, por exemplo, a crença por si só em Deus, né, já é muito positiva e ajuda muito. Por quê? Porque auxilia nessa confiança, nessa sensação de valor, nessa autoestima da pessoa. Porque Deus nos criou, Deus criou o mundo e disse que somos imagem e semelhança, que somos o Filho amado. Nós somos irmãos, né, de Jesus Cristo. E Ele nos ama. E por mais que a gente peque, que a gente erre, que a gente fuja dele, sempre que a gente quiser voltar para Ele, Ele vai estar de braços abertos. E Ele vai nos condenar? Não. Ele vai nos perdoar, nos acolher, lavar as nossas feridas. Ele vai estar ali, cheio de amor para dar, cheio de amor e cuidado e dizendo o quanto você é valoroso, o quanto Ele acredita na sua transformação. Consegue ver o quanto isso é poderoso? O quanto isso realmente pode transformar o interior de uma pessoa? Ter essa sensação de valor e conseguir deixar o passado de lado e aceitar que sim, ela pode viver uma nova vida muito melhor e mais bonita, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Então, é isso, essa era a mensagem desse vídeo. Eu agradeço a sua atenção, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo se você gostou, comenta se você tem alguma sugestão, alguma coisa, se você quer falar algo e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que pode ajudar. Então é isso, um grande beijo e até o próximo! Só mesmo as pessoas que jamais foram acometidas pela depressão conseguem afirmar uma coisa dessas da boca para fora de maneira tão ignorante. Se eu visse uma pessoa se afogando, eu imediatamente lhe arremessaria uma boia salva-vidas, ao invés de, primeiramente, analisar por que ela caiu na água.